Pessoal, beleza? Rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando novamente da Copa do Mundo de Basquete. Hoje mais cedo eu publiquei as análises do jogo do Brasil contra a Espanha e do jogo dos Estados Unidos contra a Grécia. Eu vou deixar os links dessas análises aqui na descrição, né? Dá uma conferida lá depois. E nesse vídeo eu irei comentar sobre os outros jogos que rolaram nessa segunda-feira. Tivemos mais uma grande atuação do Luka Doncic, mais uma. Tivemos algumas seleções fazendo história na Copa. Foi uma rodada bem interessante e irei falar sobre ela nesse vídeo. Antes, só vou pedir para você deixar o seu like, caso ainda não tenha deixado, e vou pedir também para você se inscrever neste canal maravilhoso. Eu tô me amarrando em cobrir a Copa do Mundo, tô gostando muito, tá sendo muito bacana mesmo, e vai ser ainda melhor com a sua companhia. Então, dá essa moral e se inscreve aqui. Estamos quase batendo 50 mil inscritos, inclusive, hein? Quase batendo 50 mil. Dá essa moralzinha e se inscreve. Vamos começar falando sobre a vitória da Eslovênia para cima da seleção da Geórgia, né? A Eslovênia venceu por 88-67 e garantiu a sua classificação para a próxima fase. Ó, o primeiro quarto desse jogo ficou marcado pelo número absurdo de faltas que a Geórgia cometeu. Foi impressionante o número de lances livres que a Eslovênia cobrou no primeiro quarto. Só o Luka Doncic, cobrou 11 lances livres no primeiro quarto. Impressionante. O jogo simplesmente não fluiu no primeiro quarto. A Geórgia conseguiu terminar na frente muito por conta de uma boa sequência que engatou nos últimos 2 minutos, só que no geral o primeiro quarto foi bem ruim. Foi bem chato porque o jogo simplesmente não andou. Toda hora o jogo parava por conta das faltas do time da Geórgia. No segundo quarto, a Geórgia começou se mantendo muito agressiva, sabe? Começou do mesmo jeito que começou o primeiro quarto, fazendo muita falta e tudo. Só que aos poucos, a Geórgia teve que diminuir a sua agressividade na defesa por conta do número de faltas, né? Se a Geórgia se mantesse na mesma pegada do primeiro quarto, o time ia pro intervalo com pelo menos 6 jogadores com mais de 3 faltas. Então, ali nos 5, 6 minutos finais do segundo quarto, a Geórgia deu uma afrouxada na marcação e a Eslovênia não perdoou, né? Com o Luka Doncic produzindo muito e tendo a ajuda do Tobey, do Vlasic, a Eslovênia conseguiu engatar uma boa run na reta final do primeiro tempo e foi para o intervalo com uma vantagem de 13 pontos. Na volta do intervalo, no terceiro quarto, a Geórgia conseguiu matar boas bolas do perímetro e conseguiu cortar a diferença para apenas 5 pontos, só que logo na sequência, logo depois da Geórgia cortar a diferença para 5 pontos, o Luka achou um passe inacreditável para o Tobey dentro do garrafão e matou uma bolaça de 3 que fez a Eslovênia desgarrar de novo no placar e com a marcação da Geórgia menos agressiva por conta do número exagerado de faltas, o Luka conseguiu encontrar mais espaços, o Luka começou a explorar melhor os seus matchups e depois de uma sequência de 2 fadeaways mágicos, lindos, o Luka conseguiu colocar a Eslovênia 13 pontos na frente e foi para o quarto período com uma vantagem bem tranquila. De fazer um trash talk com o Luka Doncic, e aí logo na sequência ele tomou uma bolaça de 3 na cara, né? É fazer trash talk com o Luka, porque o Luka no FIBA, aí começaram só a bater, e a Eslovênia não entrou na pilha, se manteve produtiva e fechou o jogo com a vitória. Dando um time que tem como prioridade defensiva o time da Geórgia num jogo com a arbitragem da NBA. É papo para mais de 40 faltas, porque o basquete FIBA deixa passar muitas faltas. A arbitragem da FIBA deixa a pancadaria rolar.
Se com a pancadaria solta a Geórgia meteu 28 faltas, imagina com a arbitragem da NBA, que não permite contato nenhum. Bizarro, cara. Bizarro. Sudão do Sul fez história ao vencer a seleção chinesa, né? Com essa vitória por 89-69, Sudão do Sul conquistou a sua primeira vitória na história da Copa do Mundo de basquete, né? O destaque desse jogo foi o Carlik Jones, com 21 pontos. O Carlik Jones, ele tem feito um bom mundial, né? Fez uma boa estreia contra a seleção porto-riquenha num jogo inacreditável, né? Foi um puta de um jogo. E contra a China, mais uma grande performance no Carlik Jones, que foi MVP da D-League, jogando pelo time do Bulls, né? Pelo afiliado do Chicago Bulls na D-League. Tá aí garantindo uma vaguinha na Euroliga, né? Talvez até na NBA. Talvez até na NBA. O Carlik Jones tá jogando muito bem e graças a ele, Sudão do Sul conquistou a sua primeira vitória na história da Copa do Mundo, assim como a seleção de Cabo Verde, né? Cabo Verde enfrentou a Venezuela e com uma ótima atuação do Betinho, Cabo Verde conquistou também a sua primeira vitória na história das Copas, né, cara? Né? O Betinho meteu 22 pontos e Cabo Verde venceu a Venezuela por 81-75. Então, Sudão do Sul e Cabo Verde finalmente venceram na Copa do Mundo de basquete. Muito legal ver essas duas seleções alcançando, né, essa meta, né, de vencer pelo menos um jogo na Copa do Mundo de basquete. Muito bacana mesmo. A Sérvia não teve dificuldades em vencer a seleção porto-riquenha 94-77. O destaque foi o Bogdanovic com 17 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. A Nova Zelândia, que é do grupo dos Estados Unidos, venceu a Jordânia por 95-87. Foi um baita de um jogo e o destaque da partida não foi da Nova Zelândia, foi da Jordânia. Foi o nosso querido Rondé Hollis Jefferson, né, que com a skin de Kobe Bryant marcou 39 pontos, né? Tá legal demais ver o Rondé Hollis Jefferson emulando o Kobe Bryant nessa Copa do Mundo de basquete. Ele até raspou a cabeça, tá usando o número do Kobe, tá usando, né, aquela faixa aqui no antebraço que o Kobe usava. Então tá bacana demais ver o Rondé em vestes de Kobe Bryant, né? Ele foi o grande destaque do jogo, mas infelizmente para ele, a Jordânia não venceu, né? Nova Zelândia vence e vai disputar o segundo lugar do grupo contra a seleção da Grécia na próxima quarta-feira. E falando agora sobre o confronto do grupo do Brasil, a Costa do Marfim venceu o Irã num jogo apertado, venceu por 71-69 e encara a seleção brasileira na próxima quarta-feira, precisando vencer para se classificar, né? Caso a Costa do Marfim vença o Brasil se despede e a Costa do Marfim avança. Acho que vai acontecer? Não. O Brasil tem mais basquete do que a Costa do Marfim. Mas assim, tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. O Zouzou, né, é um jogador muito interessante. Hoje, ele foi o grande nome da vitória da Costa do Marfim, com 17 pontos. Então, assim, Costa do Marfim não é um grande time, mas é um time perigoso, é um time físico, onde a maioria dos jogadores jogam, né, na Europa. Vale a pena ficar de olho. Vale a pena ficar de olho e tem que ficar atento, né? O Brasil tem que ficar atento com a Costa do Marfim, tá bom? É isso, meus amigos. Esses foram os jogos que rolaram hoje, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. E lembrando, tá? As análises do jogo do Brasil e do jogo dos Estados Unidos já foram feitas, estão no canal. Os links estarão na descrição do vídeo. Fechou? É isso, né? Vou me despedir de vocês. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.